Eu já fui muito machucado por pessoas, sabe? Eu também já machuquei muitas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa praticamente inevitável nos relacionamentos humanos. Constantemente a gente vai ferir e a gente vai ser ferido. Por isso que na mensagem de Jesus ele ensina algo muito poderoso, que é o perdão. Eu acho que um dos momentos em que a gente realmente se parece muito com o Senhor é quando a gente consegue perdoar. E, cara, como a gente tem dificuldade de perdoar? E por que a gente tem dificuldade de perdoar? Por causa das nossas dores, das nossas ofensas. E principalmente porque tudo isso tem a ver com uma coisa chamada justiça própria. A justiça própria é como um câncer que vai corroendo a sua alma, vai consumindo o seu coração. Ela te limita. E quando você vê, cara, você tá cobrando tudo de todo mundo, você tá ofendido com muitas pessoas, você tá exigindo coisas, você tá virando assim uma pessoa extremamente estressada, cansada, fadigada nos seus relacionamentos e tudo por causa de justiça própria. Basicamente, justiça própria consiste em você querer justiça à sua maneira. Você exigir justiça do seu jeito, de acordo com os seus padrões e com as suas próprias mãos. Só que Jesus ele nos ensinou uma justiça superior. E a justiça superior, que é a justiça do reino de Deus, ela necessariamente envolve o perdão. Então eu quero dar para você 3 dicas muito simples, porém vão confrontar a sua justiça própria. Então a parte difícil tá nessa questão da nossa justiça própria, do orgulho, tá bom? Mas elas são muito simples para te ajudar a liberar perdão para qualquer pessoa que te ofender, qualquer pessoa que fizer algo que você não goste, qualquer pessoa que de alguma maneira fizer algo que machuque você. Então vamos lá, a primeira dica é você entender que a falta do perdão é um veneno para sua alma. Alguém já disse que não perdoar é como você tomar veneno e querer que o outro morra. E como isso é verdade. Jesus contou uma história de um cara que ele não quis perdoar um rapaz que devia para ele. O que aconteceu é que ele foi lançado aos atormentadores. Em outras palavras, Jesus estava ensinando que quando a gente não perdoa, a gente fica atormentado. Você fica atormentado pela dor, você fica atormentado relembrando do que a pessoa fez, remoendo o que aconteceu, querendo a vingança, querendo a justiça própria, querendo que a pessoa seja punida, querendo que a pessoa te peça perdão. Enfim, não perdoar é você machucar você mesmo. Então perdoar, no final das contas, acaba sendo você fazer um bem para o teu próprio coração. Você não deve só perdoar por uma motivação própria. Mas eu coloquei isso como primeiro ponto para você entender a importância de guardar seu coração. E uma das ferramentas poderosas que Deus deu para você proteger seu coração é você perdoar. O que significa perdoar? Liberar a outra pessoa. Não exigir que ela seja punida. Não exigir que a justiça do seu jeito seja feita. Perdoar, no final das contas, é você liberar o teu próprio coração. Quando você libera o outro, você está liberando você mesmo. A segunda dica que eu quero dar para você tem a ver com a maneira como você vê a si mesmo. Você nunca pode olhar para si mesmo separado do plano redentivo que foi consumado por você na cruz. Você tem que entender que sem Cristo, você é o pior dos pecadores. Sem Cristo, eu sou o pior dos pecadores. Todos pecamos. Ah, mas eu não fiz o que o outro fez. Lembra da justiça própria no começo? A tua justiça é muito falha, a minha justiça é muito falha. Então a gente fica querendo comparar o que o outro fez e o que eu fiz. No final das contas, todos nós, sem Cristo, iremos para o mesmo inferno. Seremos punidos igualmente, porque todos pecamos. A diferença entre as pessoas está nos tipos de pecados que elas cometem. Lembra que eu falei da história que Jesus contou do cara que não perdoou o rapaz que devia para ele e foi lançado para os atormentadores? Pois bem, a real é que esse cara, antes de encontrar esse rapaz que devia para ele estava devendo tipo uma fortuna para um outro cara e o cara perdoou ele. Essa história está em Mateus capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 27. O cara da história devia 10.000 talentos. Para você ter uma noção, um talento equivale a 6.000 denários. Um denário é referente ao trabalho de um dia. Então a gente vai fazer uma conta rápida aqui só para a gente entender como seria se fosse hoje. Lembrando que eu vou arredondar um pouco os números só para a gente fazer uma conta mais fácil, tá bom? Pensando que você ganha por mês, então a gente vai pegar um salário mínimo e vai dividir por 30 dias, beleza? Supondo que o salário mínimo seja R$1.000, dividido por 30, vamos arredondar aí, dá R$34, tá bom? Dá 33 uns quebrados, mas R$34. Então, um denário, R$34. Um talento, 6.000 denários. Ou seja, um talento então vale R$240.000. Só que Jesus fala que ele devia 10.000 talentos. Então se a gente multiplicar isso por 10.000, a conta final do quanto esse cara devia é mais ou menos 2.040.000.000 de reais. Sabe quanto que é isso? Só para você ter noção de quanto dinheiro que é. Se você gosta de futebol, você vai entender o que eu vou falar agora. Isso é quase o triplo do patrimônio do Neymar.
Então a fortuna que esse cara devia é uma fortuna absurda. E aí a Bíblia conta que esse cara foi perdoado. Só que quando ele encontrou um cara que devia pra ele não quis perdoar. E sabe quanto que o cara devia pra ele? 100 denários. 100 denários. Gente, vamos fazer a continha de novo aí. Um denário, R$34. 100 denários, R$3.400. Ele foi perdoado de uma dívida de mais de 2 bilhões e ele não quis perdoar um cara que devia pra ele R$3.400. Aí Jesus está mostrando que é isso que a gente faz quando a gente não perdoa a outra pessoa que fez qualquer coisa contra nós. Por quê? Nós fomos perdoados dos nossos pecados. A comparação é essa, que é como se os seus pecados fossem essa dívida de mais de 2 bilhões. E o que as pessoas fazem contra você, seja o que for, é como se fosse a dívida de 3 mil e poucos reais. Então, olhar para si mesmo da maneira correta, entendendo que se não fosse o perdão de Cristo na sua vida, você estaria frito, ajuda muito você a perdoar. E também olhar para si mesmo da maneira correta tem a ver com entender quem você é depois do perdão de Cristo. Porque com o perdão de Cristo, você que devia infinitamente por causa do tanto que você quebrou a lei de Deus, do quanto você se rebelou contra ele, agora, se você está em Cristo, ele te considera como justo. Isto é, como se você não tivesse pecado algum. Então, assim como ele me perdoou, eu também quero perdoar. E a terceira dica que eu quero dar para você tem a ver com enxergar a outra pessoa da maneira como Deus a vê. Veja a pessoa não pelo que ela fez, mas pelo destino que Deus preparou para ela. Assim como muitas vezes você falha, e nesses momentos que você falha, eu sempre costumo dizer que o pecado na vida do cristão é um momento de crise de identidade, porque você esqueceu quem você é, você esqueceu o valor que você tem e o preço que foi pago por você, porque se você lembrasse, você não teria falhado, você não teria pecado dessa maneira. Assim também acontece com as outras pessoas. Elas muitas vezes, infelizmente, esquecem quem elas são, do tesouro precioso que existe dentro delas, do poder que elas têm em Cristo. Se elas lembrassem, certamente elas não fariam o que elas estão fazendo ou o que elas fizeram. O que é você ser uma pessoa madura? O que é ser uma pessoa curada? É você olhar para alguém que é um ofensor e você olhar além da ofensa e você vê nela um tesouro precioso. Você, ao invés de ser alguém que vai reter pessoas e ficar ferido no seu coração, pode ser alguém que vai despertar destino no coração das pessoas, que vai liberar amor e graça sobre as pessoas que te ofendem, como o próprio Jesus ensinou. Abençoe os que te amaldiçoam, ame os que te odeiam, ore por aqueles que te maltratam e te perseguem. E para terminar, eu queria saber se você já teve dificuldade de perdoar alguém, como que essas dicas que eu compartilhei aqui ajudaram você, ou se você tem outras dicas que você descobriu em Deus que talvez te ajudaram. Sempre que você escreve, me abençoa muito também, eu leio todos os comentários, então escreve aí que eu quero saber, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembra que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Se você não me segue no Instagram, vai lá, tem sempre muita coisa boa lá. Se você não me segue no Twitter também, agora eu tô mais ativo no Twitter. Vamos juntos viver a realidade do céu na terra. Até mais.